entendeu imediatamente, né? Então, assim, muito obrigada pela parceria. Em nome da Faculdade SAPES, nós agradecemos muito. Quero aqui agradecer também aos demais participantes, né, que teremos a participação da Camila Cury, que nós fizemos um contato com ela, para ver se ela, né, gravava um vídeo para deixar uma mensagem para nós, de carinho, de acolhimento. Nós vamos transmitir a mensagem que ela gravou. A Camila, para quem não sabe, ela é uma parceira do Grupo Sapiens, ela é presidente da Escola da Inteligência, e o Grupo Sapiens tem uma parceria com ela. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação dela. E o doutor Augusto Cury, que também, ao saber que a Camila iria gravar, né, um vídeo, uma mensagem para a Faculdade Sapiens, também fez questão de deixar a sua mensagem. Então, daqui a pouco, iremos, né, colocar as mensagens que eles gravaram para nós. Então, gente, quando pensamos, todo semestre, nós fazemos, na faculdade já é, né, de costume, nós fazemos a semana acadêmica. E esse semestre, né, para não ser diferente, nós não estamos trabalhando remotamente, não temos como fazer a nossa semana acadêmica presencialmente, mas em conversa com o meu, né, colegiado, com os nossos professores, decidimos, então, por que não fazer uma semana acadêmica, né, online? Então, planejamos essas 2 lives para vocês, com muito carinho. Quer dizer que esse momento, pensamos em trazer temas que realmente faça a diferença nesse momento tão diferenciado e difícil, né, que todos nós estamos passando, que é um momento difícil, que temos que aprender a gerenciar as nossas emoções o tempo todo, né? Então, assim, temos que trabalhar isso constantemente. E também estamos trazendo temas para tentar mostrar para vocês, despertar novas oportunidades, porque a vida não pode parar. E nós precisamos seguir em frente e precisamos enxergar novas oportunidades que o mercado tem aí a oferecer, certo? Então, assim, meu muito obrigada a todos, que seja realmente uma excelente live, aproveitem, perguntem, e que amanhã também teremos uma live excelente, já voltada mais para o mercado de trabalho. Gostaria imensamente também de agradecer a presença de todos os palestrantes. Meu muito obrigada, e agora é com você, Graça. Falando com o microfone fechado. Bom, estou pedindo aqui no chat para o pessoal fechar o microfone, por conta mesmo desse problema que a gente fica aqui nesse ruído na comunicação. Até pedi para o professor Adilson também, para ele fechar o dele, se for o caso, tá? Bom, então, antes da gente passar o vídeo aí do Augusto Cury e da Camila Cury também, como a Márcia falou, eu só vou avisar para vocês que esse evento tem a duração de 1h30, né, iniciando quase 19h15, a gente passou um pouco, e com a previsão de término às 20h45. Então, eu vou avisar desde o início que quem tiver algum problema com a internet, é só sair e voltar, que isso ajuda muito a restabelecer a conexão, ok? Então, não tem nenhum problema. Sair, travei, sai. Então, isso pode acontecer até comigo também. Então, é só fazer esse procedimento que você consegue rapidamente resolver, ok? Bom, então agora... Graças, só mais um minutinho, deixa eu fazer só mais um agradecimento, que nós temos um convidado aqui que está fazendo, que é professor de Libras, que está fazendo a tradução. Nossa, então, que bacana. O Everson. Muito obrigada, Everson. Muito obrigada, Everson, por essa contribuição. Bom, e daí, como a Márcia falou, a gente vai passar os 2 vídeos, eles são curtos, a mensagem é muito linda, tanto a do professor Augusto Cury quanto da Camila Cury. É uma mensagem muito, muito bacana para esse momento que a gente está vivendo agora. E nós vamos começar agora a colocar o áudio do Augusto Cury. Ele é mais ou menos 1 minuto e 28 segundos. A gente já vai estar começando aqui a fazer essa apresentação para vocês.
Bom, então o tema de hoje é: o futuro chegou e já é presente. O que fazer neste momento? Então, será um bate-papo. Nós vamos, durante a apresentação do professor Adilson, que daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre ele, sobre uma apresentação mais individual. Ele está falando com a gente diretamente de Brusque, Santa Catarina. E ao longo desse bate-papo, eu vou sugerir que vocês possam formular perguntas, comentários, e possam utilizar o áudio ou o chat para poder trazer aqui as contribuições de vocês para efetivamente ser um bate-papo. Então, nós vamos ter um tempo reservado para uma exposição do professor Adilson e depois um tempo para uma interação a partir dos comentários e das contribuições de vocês no chat ou ao vivo aqui conosco. O importante é que a gente possa interagir e conversar, transformar esse momento num bate-papo. Então, aproveita o professor Adilson, ele irá nos presentear com uma análise ao longo das transformações mundiais, que já é uma temática que ele já vem trabalhando há muito tempo durante a carreira dele, e nesse momento ele vai fazer um recorte deste impacto para o momento atual que nós estamos passando. A gente tem escutado muito sobre pessoas com altas expectativas, cobrando muito a volta da normalidade. E o tema deste bate-papo traz muito sobre isso. Afinal, existe ou não existe a volta da normalidade? Se não existe, o que fazer neste momento? Então, com a palavra, o professor Adilson Neves, onde eu vou pedir para ele fazer uma apresentação individual e, na sequência, dar início a essa temática e a esse bate-papo conosco. Professor Adilson? Boa noite. Eu estou até vendo o pessoal falando aí, Shekinah, desliga o microfone, mas agora eu não tenho como pegar o fone de ouvido, que eu não peguei antes, que eu ia fazer pelo computador. Mas boa noite. Esse microfone Shekinah é o meu, né? Eu estou usando esse perfil aí, e aí eu transferi do computador agora para o iPhone. Então, esse microfone meu está aberto, é o meu mesmo aqui do iPhone. Meu computador eu desliguei todo. Muito bem. É um tema extremamente importante, quero agradecer o convite para estar conversando com vocês um pouco sobre isso. Eu estou vivendo isso todo dia, né? Talvez a pandemia foi, para mim, uma grande experiência sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista também de ser professor, de ser profissional, de ser humano. Bom, eu quero começar essa exposição dizendo o seguinte: eu tenho uma frase do cientista Albert Einstein, e ele disse o seguinte: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. E tem uma outra frase que eu gosto muito, nós temos muitos alunos aí da área da administração, e esse cidadão é formidável, é o Peter Drucker. Ele disse o seguinte: o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Eu acho que essas duas frases nunca fizeram tanto sentido para nós como o que está acontecendo com essa chamada pandemia do novo coronavírus. Até porque o coronavírus existe, né? A gente vai levar o cachorrinho, por exemplo, do veterinário, e ele toma vacina de coronavírus. Isso não é uma coisa nova. Mas o novo coronavírus chegou desestabilizando mercados, as indústrias, as empresas, desafiando os modelos de gestão, afetando direta e indiretamente bilhões de pessoas por todo o mundo. Então, esse contexto, claro, acabou tornando extremamente evidente aquela velha máxima que é chamada aqui na língua portuguesa de VUCA, né? Esse termo, essa sigla. Então, VUCA, já estou falando de maneira traduzida aqui, é um termo de origem inglesa que aborda 4 principais elementos: a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. A sua origem não nos remete a um passado extremamente distante, não. Foi logo depois do pós-Guerra Fria, né?
os mais novos não vão lembrar disso, mas os livros de história estão aí para nos ajudar. Foi ali mais ou menos no começo da década de 90, e a chamada US Army War College foi a instituição americana responsável por criar e usar esse termo para explicar ou tentar explicar o cenário da época. O objetivo era tentar dar uma definição quanto às intensas transformações que trazem à tona os desafios pessoais, que é o nosso caso, inclusive agora, e também profissionais. E para tentar explicar isso naquela época, no pós-Guerra Fria, eles criaram, ou alcunharam esse termo, esse mundo VUCA, cheio de, como dissemos, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, hoje, VUCA é um instrumento sobremaneira importante, utilizado pelas maiores universidades dos Estados Unidos, dentre elas Harvard, só para citar uma delas, para análise de cenário. E dentre as empresas assim que a gente conhece, que usa de maneira sistemática essa análise nesse sistema, está aí o próprio Google, que nós estamos usando aqui hoje, a Apple, que eu também estou usando aqui agora, apenas para citar duas aí, bastante conhecidas, que utilizam essa ferramenta para avaliar cenários. Bom, então, o que afinal significa esse negócio chamado VUCA, né? Em um universo em que tecnologias, preferências e tendências de comportamento, nunca se falou tanto de comportamento como nos últimos dias, né? Apenas para citar um recorte, não quero aprofundar nisso, apenas para citar, fazendo um recorte metodológico aqui, nós vamos lembrar que esta semana nós tivemos aí a mídia inteira se voltando para tirar ou não tirar a estátua, porque a estátua remete ou não a colonialismo ou a pessoas que defenderam ou não questões raciais, né? Então, a sociedade passando por mudanças, comportamentos sendo alterados nesse tempo, né? Uma inconstância muito grande, as coisas altamente mutáveis, certezas que nós tínhamos até ontem passam a ser contestadas, múltiplas respostas começam a surgir para um mesmo problema, igualmente complexo também, e instituições sólidas são obrigadas a se tornar cada vez mais, vou usar o termo de gestão, fluidas, para navegar nesse cenário aí de extrema incerteza. Pensando aí em como criar condições de adaptação a esse contexto, cada vez mais caótico, né? É que o exército americano lá atrás cunhou essa expressão chamada VUCA, ou VUCA, ou VICA, né? Aqui em português, traduzindo para um português mais fácil, e a expressão exatamente busca sintetizar a ideia de que vivemos num mundo volátil, que é o volatility, e incerto, uncertainty, o complexo de complexity e ambíguo de ambiguity. Então, sendo, portanto, necessário e não diferente desse tempo que nós estamos vivendo agora, um novo tipo de organização para que possamos encontrar ferramentas e métodos necessários e capazes para enfrentar esse ambiente extremamente desafiador. Então, apesar de que originalmente ser utilizada para explicar contextos mais de Guerra Fria, pós-Guerra Fria, no mundo dos negócios, a expressão foi expandida com muita velocidade no mundo empresarial, principalmente a partir dos estudos de Harvard, traduzindo aí essas mesmas perspectivas, essas perspectivas de volatilidade, incerteza, de complexidade e ambiguidade para o universo corporativo também. Ressaltando aí que os desafios que as empresas têm que enfrentar para manter-se competitivas e inovadoras. Então, as pessoas também em nível individual e coletivo também são afetadas diretamente por esse momento de transformações tão intenso e tão disruptivas. Acho que a palavra bem adequada seria transformações disruptivas, né? Vamos pegar um caso, por exemplo, até pouco tempo atrás nos pensava em banco via internet. Hoje, grandes instituições financeiras estão só na internet e incomodando as grandes que tiveram durante anos aí agências abertas. Apenas para citar um exemplo de disrupção, sem entrar no caso do Uber e de LinkedIn e outras coisas.
Muito bem. Isso aí, claro que traduz assim, desafios pessoais enormes para mim, principalmente para essa geração que está chegando agora no ambiente corporativo e no ambiente competitivo das corporações. Claro, justamente porque está havendo uma quebra muito grande de padrões que há alguns anos atrás eram considerados aí corretos e muito seguros, né? Exemplo, eu fui criado num ambiente ou numa ambiência familiar em que meu pai dizia assim, olha, faça um concurso, vai ser funcionário do Banco do Brasil, ou vai ser funcionário da Receita Federal, ou você entra na carreira militar, eu até cheguei a entrar, porque é seguro, tranquilo, aí você vai aposentar e no final da vida você vai estar tranquilo. Então, quer dizer, era um ambiente em que a segurança era muito importante, né, para que a gente garantisse o nosso futuro. Então, hoje, como dizer isso para um aluno que deve estar aí agora nos assistindo, que certeza ele tem hoje da carreira dele no futuro? Qual a certeza, por exemplo, que um advogado tem hoje ao entrar numa faculdade de Direito e começar a pensar de maneira cartesiana, como foi comigo quando eu entrei na faculdade em 2001? Não faz o menor sentido, porque na minha época eu ainda estudava Direito Romano, para vocês terem uma ideia. Né? Direito Romano é uma matéria que nem existe mais, na maioria das grades, eu acho que só mesmo na pós-graduação que a gente volta a ter Direito Romano. Então, essa incerteza traz um ambiente de aflição para muitas pessoas. Tanto que nesse período aí da pandemia, a gente viu muitas e muitas e muitas e muitas pessoas tendo que recorrer a remédios, a consultas médicas, exatamente porque não estão suportando essa pressão de perder emprego, de ter uma mudança tão brusca no mundo como a que estamos passando nesses dias, né? Então, gera uma situação de aflição, porque eu fico à mercê das expectativas e de cenários que eu não tenho como controlar. Para quem estuda planejamento estratégico, vai lembrar lá daquelas variáveis incontroláveis. Eu não consigo controlar certas variáveis e aí eu fico preocupado. Então, tem um autor chamado Bob Johansen, que ele diz o seguinte, né, que entender isso é preciso adaptar mesmo, né? A grande necessidade do ser humano é fazer uma adaptação. Por isso, essa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade, essa ambiguidade precisa ser tratada de maneira muito adequada por cada uma das pessoas, por cada uma das empresas, por cada organização. Quando eu falo de organização, estou aqui me referindo, inclusive, às organizações públicas que tiveram que se reinventar, a Câmara dos Deputados teve que se reinventar, o Senado teve que se reinventar, o STF teve que se reinventar, as prefeituras, e foi uma mudança extremamente radical no modus operandi dessas organizações. Muito bem, esse mundo VUCA, como lidar com ele? Né? De que maneira nós vamos fazer alguma coisa? Então, assim, primeira coisa é ajustar a prática de negócio. Tem que ajustar para manter os sistemas funcionando de maneira remota, né? E agora a gente tem que tratar tudo aí com a tecnologia, às vezes atrasa, às vezes dá o delay, como deu aí agora com a gente, às vezes é um microfone que está ligado, aí você tem que trocar um equipamento, como eu fiz aqui na última hora, para poder se adaptar. Então, a capacidade adaptativa é extremamente grande, né? Nós agora estamos vivendo a era da videoconferência. Eu tenho participado de centenas, eu vou dizer centenas mesmo de videoconferências nos últimos meses. Acaba uma, começa a outra, acaba a outra, eu já tenho que pegar uma que está gravada. Isso não era uma coisa normal para a minha vida, né? E outra coisa importante, né? É um tempo de muita compartilhação de informações, né? Um compartilhamento já vinha sendo uma tendência desde a época do Facebook, né? Antes do Facebook, e principalmente com o Facebook, essa questão do share, do compartilhar, e agora muito mais, né? Esse compartilhar de informações, de mentoria, de conhecimento, né? Que os americanos chamam de knowledge. Então, para garantir essa teia de informações é muito importante. E o que as pequenas empresas passaram agora é vivenciar uma situação atípica, sem recurso, com fechado,
e não podia abrir. Então, assim, isso foi um exercício mental extremamente bom. Mas tem coisa positiva da Covid? Tem, claro que tem. Nós tivemos, eu peguei dois exemplos, por exemplo, ficou ótimo, né? Dois exemplos para nos ajudar. Um deles é o da Magazine Luiza, que em uma semana criou um processo chamado Plataforma Parceiro Magalu, que ajudou micro, pequenas empresas e autônomos para vender suas mercadorias. Em poucos dias, eu anotei aqui, mais de 10 mil varejistas e 100 mil pessoas físicas se cadastraram na plataforma, que é acessada hoje aproximadamente entre 500 e 1 milhão de clientes a cada mês. É um volume extremamente alto. Então, eles tiveram que fazer em uma semana exatamente toda a mudança para que isso entrasse no ar. Então, foi uma reinvenção de maneira muito rápida. Muitas empresas tiveram essa necessidade de se reinventar. E aquelas que já estavam um pouco no caminho, já vinham trabalhando nisso com mais frequência, naturalmente andaram mais rápido. O mundo será o mesmo? Não. Esquece, nunca mais será o mesmo, né? Os empregos não serão os mesmos, as competências não serão mais as mesmas, as necessidades das empresas não serão mais as mesmas, o relacionamento humano não será mais o mesmo, a forma de abordar, por exemplo, candidatos a emprego não será mais o mesmo, a maneira como o professor vai conversar com o aluno não será mais a mesma. Nós temos que aprender a conviver com a tecnologia, agora na marra, ou vai, não tem mais como esperar, né? O modelo de ensino vai passar por uma transformação extremamente grande. Professores que se prepararam um pouco antes, como eu, por exemplo, tive cuidado de fazer otagogia, andragogia, vão ter mais facilidade nesse novo mundo. Quem não se preparou vai ter que correr. Eu digo agora que nem mais é correr atrás, é tentar correr do lado, pelo menos, para poder andar um pouco mais perto da tecnologia. E o que mais que a gente pode trazer desse processo? Quais são os insiders report que a gente pode pegar dessa Covid? A primeira coisa é que houve uma primeira onda assim, que abalou o mundo, né? Aquela primeira onda que foi exatamente pesada para todo mundo, a gente teve que correr para casa, é um negócio desconhecido, então uma onda muito complexa, extremamente complexa lá no início da Covid, e que abalou o sistema financeiro, criou impactos econômicos mundiais, na área da saúde, enfim, é uma coisa extremamente complexa que trouxe muitos problemas comportamentais, e aí fez um rebuliço aí no mundo inteiro. Logo depois disso, a gente percebe que nessa primeira onda, os impactos aí foi na saúde individual das pessoas, no sistema de saúde, no sistema logístico, na economia, no comércio, no emocional das pessoas, tá? Aí a Graça que trabalha com a parte mais emocional, o sistema educacional, exatamente onde nós estamos hoje nessa caixa, e as infraestruturas, principalmente as infraestruturas de internet, que nós tivemos aí agora alguns problemas, né? Então, essa é a chamada primeira onda. Logo depois, a gente saiu dessa primeira onda muito complexa, muito difícil, e chegamos ao que a gente chama de segunda onda, que as pessoas começaram a acostumar com essa situação e começaram a criar o que a gente chama de necessidade funcional. Eu tenho que me adaptar a isso e eu preciso correr, o vírus está aí, tudo mudou, as coisas mudaram, e o tempo acelerou tudo, o novo tempo chegou e eu preciso estar pronto para esse novo tempo. Aí, nós entramos nessa segunda onda, para chegar na terceira onda, que é a adaptação plena. Então, é o que cada um de nós está fazendo hoje. Nós temos que nos adaptar, porque tivemos todas as nossas necessidades impactadas, né? Por exemplo, eu não era de fazer compra no supermercado via internet. Hoje eu faço. A maioria dos meus pedidos aqui da parte eletrônica aqui hoje, eu fiz tudo pela internet, até porque eu não posso sair de casa e ficar me arriscando. Então, há uma mudança muito forte, né, nessas necessidades funcionais de dinheiro, burocracia, uma fricção muito forte nessa questão da burocracia, a segurança, o risco que gera tudo isso, né? E a necessidade de informação. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito complexo nessa questão de informação no Brasil, porque ela vem sempre eivada
de interesses, né, que não são os interesses coletivos ou que estão representando uma ala ou uma área e não outra, não é uma comunicação que pode ser confiável na sua plenitude, isso é muito ruim, inclusive, e isso é um impacto também que acaba causando mais medo nas pessoas. Então, o coronavírus mudou o mundo? Mudou. Mudou muito, né? E esse mudar o mundo, eu tenho um estudo aqui, eu preparei, né, esse estudo para vocês, uma pesquisa da Nielsen. Eu quero só pontuar algumas coisas da Nielsen que me chamou muita atenção. Primeiro, muitas compras voltadas para a da saúde, uma vida mais restrita das pessoas, levou o quê? As empresas de entrega de logística cresceram 30% em 30 dias, aumento de 70% nas novas funções de Facebook, Instagram, que teve que se adaptar para poder atender essa demanda, né? A Netflix aumentou 15% das suas ações em um mês, exatamente porque todo mundo correu lá, tanto para a Netflix como que a gente chama de Amazon Prime. A Call of Duty, que é um jogo eletrônico, só para citar, fazer um recorte aqui, teve mais de 6 milhões de downloads em 24 horas. Vocês já pararam para pensar um negócio desse? 6 milhões, eu anotei aqui, de download de um jogo. Sinal de que as pessoas estavam em casa e precisavam fazer alguma coisa para quebrar o tédio. A ESPM, que é uma escola, eu só vou citar ela porque ela está na pesquisa, ela teve um crescimento de 500% em um mês em cursos online. É uma escola, presta bem atenção, uma escola, né, que cresceu muito em um período de um curto espaço de tempo. Muita compra de mesa, cadeira, material para escritório, aumento estrondoso na venda de notebooks e tablets, e essas câmeras, e celular, e essas lâmpadas, como eu tenho uma aqui, eu estou passando a mão para vocês verem, né? E teve um aumento, assim, fora do comum. O Zoom, que é um software parecido com esse que nós estamos usando, teve as suas ações aumentadas em um mês, 40%, porque todo mundo passou a usar o Zoom. Upgrades, muita venda de upgrades para a questão da internet nas casas e nas empresas, e um aumento de 600, anota aí, 623% na venda de produtos de asepsia. Asepsia. E aí eu estou falando de álcool gel e os seus correlatos. Então, você observa que a economia deu uma reviravolta, né? Eu costumo dizer que muitas vezes na crise tem gente que chora, outros vendem lenço. Essa turma vendeu lenço. Eles ganharam dinheiro na crise, né? Supermercado, eu trabalho com supermercado, eu nunca tinha visto supermercado ter tanto emprego como está tendo agora e não param de abrir lojas. Eles não param. No Brasil inteiro está abrindo loja de supermercado, abrindo emprego nessa área. Por quê? Uma demanda muito forte nessa área. Então, brinquedos, eu anotei aqui no meu estudo, está até aqui comigo. Brinquedos, teve um aumento de 400%. Artigos esportivos, que as pessoas começaram a exercitar em casa, 200%. Cosméticos, para limpeza de pele, essas coisas aí mais, principalmente feminino, 80% de aumento. É muita coisa. Isso em um mês. Nós estamos fazendo essa pesquisa, ela foi feita exatamente no final, entre abril e maio. Então, ela está novinha, ela não é uma pesquisa muito antiga da Nielsen. Outra coisa, né? As pessoas, aliás, passaram a buscar empresas confiáveis. Olha só que legal. Confiáveis. 68% dos brasileiros buscaram empresas que eles podiam confiar, principalmente para compras na internet. E 46% passaram a usar novas marcas que estavam disponíveis na internet, né? Outra coisa, deram preferência a empresas, e quem navegou nisso aqui se deu bem, Burger King, Girafas, McDonald's, aí, para poder fazer entrega de alimentos, né? Algumas empresas como Chevrolet, seguradoras, CVC, aproveitaram a onda e falaram, fica em casa, porque nós vamos te atender em casa. Criaram um modelo de negócio de atendimento em casa. Então, teve uma mudança muito grande. As empresas de saúde também cresceram muito nesse período. Então, a gente vê que é uma mudança muito grande. Eu quero já, para encerrar a minha fala, que foi apenas um pano de fundo, dizer para vocês o seguinte, vocês são alunos, né?
o que essa crise fez? Valorizou competências. Que competências que foram valorizadas, né? Competências principalmente de proatividade, de multifuncionalidade, de reinvenção rápida, né? De não pegar a crise e falar, bom, agora tudo acabou, morri, não vou conseguir fazer mais nada, e você ter uma agilidade para você tomar decisão e fazer as coisas acontecerem. Então, isso tem sido uma tônica. Eu estava conversando com a Graça nos bastidores, falando com ela que eu fiz curso hoje na IBM, fiz curso em Dubai, eu passei a semana inteira muito apertado fazendo curso, fiz na Espanha, com grandes consultores do mundo em várias áreas, e eu pude perceber exatamente isso. O que o mercado está querendo de alunos como vocês que estão aí me assistindo? Estão querendo de vocês proatividade, inteligência intercultural, isso vai ser uma coisa extremamente importante agora, né? Querem vocês, não aquela pessoa que fala assim, agora não dá, ai meu Deus, agora deu tudo certo. Não, é aqueles que são capazes de se reinventar na crise. Esse é o grande desafio que nós temos, né? É claro que eu teria muito mais coisa para falar, eu preparei bastante pesquisa, mas vamos aproveitar para deixar a Graça agora dar uma conduzida aí naquilo que ela achar mais interessante, e eu, na medida que for possível, eu posso responder alguma coisa para vocês. Muito obrigado, né? Tentei ser rápido para a gente ganhar tempo aí. Oi, Adilson. Bom, primeiro eu quero checar se todos conseguem me ouvir bem. Como que está aí? Meu microfone, o que eu estou falando, está chegando? Ok, já deu a confirmação. Bom, Adilson, você falou muito das questões mesmo, e eu fui anotando aqui algumas palavras-chave, como comportamento, desafio, certezas ou incertezas, competitividade, inovação, transformações disruptivas, que é a palavra mote da vez. E a gente, vendo essas palavras, nos remete à questão mesmo de mentalidade. Tudo, para mim, resume nessa questão de mentalidade, que convida a gente a pensar fora da caixa esse contexto atual. Você falou uma palavra bem interessante agora ao final também, que é essa competência da proatividade. Sim. Eu quero saber de você como que você tem percebido. Antes de fazer a pergunta, na verdade, eu quero comentar aqui o que eu já percebi que os alunos foram escrevendo no chat, que o Daniel colocou assim, uma mudança que veio, né? Ela veio acontecendo e, na verdade, ela acelerou, né? A pandemia acelerou uma mudança que já estava em processo. E eu lembro que quando você veio aqui no nosso simpósio do exterior, a gente fez um evento, inclusive, sobre liderança 4.0, e lá a gente já conversava sobre isso, né? Exatamente. O Gelbi também colocou da mesma forma, né? A pandemia, além de acelerar um novo tempo, vai tirar muita gente da zona de conforto. Exatamente, sim. Colocando todas essas palavras que você trouxe, com alguns comentários também dos alunos, e lembrando, né, dessa palavra-chave da mentalidade, como que você tem percebido a mentalidade das pessoas, seja empresário, seja pessoas profissionais que estão no mercado, como que você tem percebido essa nossa mentalidade, principalmente aqui na nossa cultura brasileira? Qual o movimento que você tem percebido no geral, de positivo e de não tão positivo assim? Tá. O pessoal está pedindo aí, eu estou com uma dificuldade, porque como eu não coloquei o fone de ouvido, não deu tempo, eu tive que fazer uma troca de equipamento, eu estou com uma dificuldade de mexer no microfone aqui. Se eu começar a mexer, eu posso quedar a imagem e vai piorar. Então, a Graça, na medida do possível, ela desliga lá quando eu estiver falando e ela liga de novo para ajudar vocês. Eu estou com essa dificuldade aqui. Muito bem. O que a gente tem percebido é que eu tenho conversado muito com empresários, participando assim de alguns eventos assim mais fechados com empresários, e realmente a matriz de competências tem mudado. Aquela mesma matriz que nós tínhamos um pouco antes, que já vinha sendo mudada exatamente por causa da Revolução 4.0, ela agora acelerou.
Então, competências como proatividade, conhecimento tecnológico, né? Rapidez, raciocínio rápido, inteligência intercultural, que eu falei agora há pouco, a capacidade de você interagir com outras culturas, línguas. Meu Deus, hoje eu falei em inglês, italiano, espanhol e português, né? Durante um período de talvez 3, 4 horas. Então, é mais uma competência que vocês, alunos, precisam começar a se preocupar bastante, porque o mundo agora vai ser um mundo interconectado. E a língua oficial da interconexão é o inglês, depois o espanhol. O português fica lá para trás, né? Nós temos muito poucos países que usam o português como língua de negócio ou língua para você transacionar. Vou usar esse termo aqui, transacionar. Então, a gente vai precisar ter essa competência, né? Então, outra coisa importante, muito importante, né? Não deixe de estudar, não deixe. E hoje, todo mundo pergunta assim, qual é o seu curso? Que curso você tem? O que você pode me oferecer em termos de conhecimento, de inteligência de conhecimento? Isso, isso e isso. Então, é muito importante que você não apenas faça a sua graduação, mas que depois você foque em alguma área e faça a sua pós-graduação. E é claro que o mercado vai continuar atendendo muito a coisas específicas, mas aquela máxima que no passado não era tão máxima, que todo mundo tinha que ter uma área, seguir uma área, não sair da área, essa está caindo por terra. As pessoas estão buscando gente multifacetadas, que sejam capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, sejam capazes de ter competências múltiplas, não apenas uma competência específica. E isso vai de encontro a essa geração, que é uma geração que, de certo modo, ela se acomoda com muita facilidade, ela tem um pouco de preguiça em algumas coisas, eu estou sendo bem sincero com vocês, então agora é tempo de rever essas coisas para você conquistar os seus espaços. Graça. Oi. Posso fazer uma pergunta para o Adilson? Sim, com certeza, já ia abrir aqui para ele. Adilson, boa noite, tudo bem? Ei, Xará, tudo bem? Tudo. Deixa eu fazer uma colocação para você e depois você me dá uma luz para a gente aí, para que os alunos possam, de repente, chegar um pouco mais à situação com relação à pandemia, né? Eu lembro que em 96, né, 94, 96, nós tivemos um problema, foi o Plano Real, foi um sucesso, mas nós tivemos uma transação de trabalho muito forte no Brasil, onde teve uma ruptura muito forte por causa da globalização e gerou muito desemprego. Então, gerou aquele plano de todo mundo, onde a gente falou assim, o que fazer agora, né? Aí a ordem era requalificar. Requalificar, se atualizar, né? Sim. A gente vê assim, hoje em dia, nessa pandemia toda, né? A gente fala assim, e agora? O que fazer? Você olha para um lado, você não sabe fazer, do lado outro você também não sabe fazer. Mas nós estamos pensando que hoje é o seguinte, né? Hoje a ordem é investir nos talentos e requalificar. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou, agora eu estou com medo de perder emprego, estou com medo de repente de investir, de repente o pessoal vai falar que se formar não adianta, mas adianta sim. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter uma vantagem competitiva, né? Você tem uma empregabilidade em relação às demais pessoas, né? E a gente percebe também, vejo muitos alunos que hoje, que eu nem conhecia, às vezes não tinha contato, surgiram, contaram com essas lives, nas aulas que nós estamos fazendo virtuais, elas estão despontando de uma forma muito positiva, né? E às vezes só a pessoa utiliza, aproveita esse momento, né? Como você vê essa necessidade de você utilizar os talentos, né? Para você realmente despontar, para você de repente dar a cara a tapa, você mostrar que você está no mercado, você mostrar que você é uma pessoa diferente, que é isso que vai se gerar a empregabilidade. Sem dúvida nenhuma, né? Para quem gosta de aprofundar em teoria, eu não quero aqui ficar trazendo teoria, mas existe uma teoria chamada das forças futuras, a teoria das forças futuras, onde você tem que analisar as forças das macromudanças que normalmente estão fora do nosso controle para você se capacitar a enfrentar essas chamadas forças, é a teoria das forças futuras que a gente estuda normalmente em MBA ou em mestrado, doutorado. Então, veja bem, o que nós temos aí de forças futuras? Toda essa ambiência externa. Ora,
como eu vou me tornar competitivo numa ambiência externa cheio de macroforças entrando, muitas vezes, em luta uma com as outras, né? Seja da parte da economia, da demografia, vamos lá, né? Da própria saúde, que acaba sendo uma força, o governo, que nós estamos passando por um momento bastante diferente aqui no Brasil, vou usar esse termo, a infraestrutura, a educação. Então, são muitas macroforças, né, em borbulhança. A religião também, alguém citou aí agora, também. Então, em borbulhança. Como é que eu me capacito nisso? Cara, estudar. Eu falava com a Graça hoje nos bastidores, eu estou estudando tudo de novo. Eu voltei a estudar, porque se eu não estudar, eu fico fora do mercado. Se eu não aprender competências dos dias atuais, eu fico fora do mercado. E cada dia as competências ficam mais estreitas. Eu preciso ter aquelas competências que o mercado está demandando. Ah, mas você já tem 55 anos, e daí? E daí? Ou eu me ajusto, meu querido, ou eu estou fora. Eu não sei se depois a Graça vai tocar nesse assunto, mas ou eu me ajusto ou eu estou fora do mercado. É simples assim, a conta é simples. Porque entre um competente e um não competente, é claro que ele vai ficar competente. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu ajudei a fazer uma seleção de executivo aqui. Um assessment de um executivo. E tiveram 81 candidatos. De 81, nós chegamos a 10, de 10 chegamos a 5, de 5 chegamos a 3. Nos 3, o que falou mais alto? Valores, valores. Os valores que eles demonstraram, né? Mas também as competências que eles tinham. Mas não apenas a competência específica. Eu precisei pegar a competência periférica. Porque, apesar dele gerenciar um escritório de contabilidade na área fiscal, ele precisa ter competências de atendimento a cliente, de proatividade, ele precisa ter competência de análise de cenário, ele precisa ter uma competência de percepção muito grande, senão ele vai ser mais um que vai entrar lá e a empresa vai continuar do jeito que está. E não é isso que o empresário queria. Ele queria uma empresa que tivesse oxigenada para esse tempo moderno. E aí a gente precisou buscar um profissional, encontramos esse profissional preencheu os requisitos e essa empresa está muito satisfeita com o processo de seleção porque levou em conta essas outras variáveis que numa normalidade, numa situação de normalidade, era fácil, era só pegar um contador ou alguém que fosse formado em ciências contábeis e colocar lá no lugar. E não foi isso que ele pediu. Ele queria muito mais do que uma formação em ciências contábeis. Obrigado. Oi, Adilson. Se alguém mais quiser, a gente pode abrir aqui o áudio, pode colocar aqui no chat, mas eu tenho também uma questão aqui para trazer. Estou aguardando aqui, por enquanto, nenhum comentário. Ainda está valendo, tá, gente? O chat ou o áudio. Mas eu tenho uma questão para trazer, Adilson. Sim. A tecnologia, ela impactou na educação de tal forma que mudou o formato das entregas das aulas. Não é educação à distância, mas Sim. são aulas online. Como você vê essa tendência, toda essa mudança, né, essa tendência para o mercado da educação, e como que você avalia, né, e pode sugerir também aqui para nós, a mudança de comportamento mesmo do aluno e do professor frente a esse novo cenário? Olha, veja, eu acho que a experiência que eu tive estudar nos Estados Unidos talvez possa me dar hoje uma visão um pouco mais panorâmica de tudo isso, né? Já há algum tempo, tanto Harvard como outras universidades dos Estados Unidos já vinham moldando um modelo híbrido, em que havia aula presencial, mas já de um outro modo operante. Então, a aula lá era o quê? Era uma aula em que se colocava um auditório onde todo mundo estava conectado, a matéria estava dentro do computador ou do notebook, maneira de falar, e o professor ia expondo a matéria e sempre buscando trazer o debate do tema, não mais aquele modelo que a gente aprendeu, né, de pedagogia, tá aqui 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não. Era uma exposição muito mais de debate do tema, dando a oportunidade para as interações e as respostas, usando a inteligência, a capacidade do professor,
para gerar maior banda de conhecimento. Então, quando eu vi agora a pandemia e vi tudo acontecer, eu vi exatamente o quê? Aquilo que eu assistia 2, 3 anos atrás nos Estados Unidos, agora vai acontecer meio na marra no Brasil, né? Nós ainda estamos vivenciando um modelo que ele ainda estava muito mais atrelado ao modelo de escola de segundo grau do que necessariamente um lugar de debate, de formação de ideias. E agora não tem outro jeito, porque o professor precisa se adaptar, ele precisa ser extremamente autagógico e andragógico, aqui na tela, ele precisa ser convincente, ele tem que ter uma alta banda de conhecimento, ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que ter quilometragem rodada, principalmente para determinados tipos de matérias que dependem mais assim da presença dele em empresas multinacionais ou não multinacionais, ou dentro de organizações, para que ele possa passar experiência para o aluno, porque o aluno hoje busca respostas com experiência. Então, vão ter matérias extremamente acadêmicas? Sim. Por exemplo, filosofia, muito academicismo, mas é um academicismo mesclado com a experiência do professor. Agora, e as outras matérias como gestão? Como é que nós vamos fazer com a gestão? A gestão, o professor vai ter que ter bastante conhecimento de gestão, tem que ter experimentado um pouco de gestão, porque vão surgir nesse novo modelo muitas perguntas da experiência, do tipo assim, mas quando você deparou com esse problema, como você resolveu? Qual foi a estratégia? De que maneira você gerenciou o cenário de solução desse problema? Então, o professor vai ter que ter essa capacidade de aliar conhecimento, massa crítica de conhecimento, com também a massa crítica de conhecimento da experimentação dele no dia a dia, daquilo que ele se propõe. Muito bom. Eu já tenho aqui também um aluno que pediu a palavra, que é o Bruno Rodrigues, que quer fazer uma pergunta para você. Bruno? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, estou ouvindo. Ok. Professor, com esse crescimento de tecnologia, expansão do meio que a gente aprende e como as empresas se desenvolvem, e surgiu aquela ideia do pensamento não linear, exponencial, como o senhor mesmo falou. Sim. Eu notei que depois de 2016, para ir para frente, tinha-se muito aquela crença limitante, um tabu no Brasil contra as tecnologias que surgiram. Era o trabalho home office, a reunião por conferência, o serviço de entrega, o motorista por aplicativo. E com isso, a gente notou que o nosso país ficou muito atrás. Uhum. Eu participei de uma palestra que o senhor deu no ano passado, o senhor até falou que se não se preparasse para o futuro, o mercado ia estar um jeito de... E essa pandemia tem muita gente que não estava preparada para isso. Exatamente. Além do que eu falei, trouxe esse problema para quem não estava preparado. Pois é. Você acertou em cheio. Naquela outra palestra lá atrás, eu falava exatamente isso, né? Dessa mudança da exponenciabilidade do mercado, ia fazer uma mudança muito grande. Então, veja bem, como não trabalhar em home office? Eu trabalho agora em home office. Não consigo trabalhar fora de home office. Eu estou dando aula também, eu dou aula numa escola de negócio internacional, vocês sabem disso, eu acho que no meu currículo está aí, e eu dou aula hoje na Espanha, estou dando aula nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tudo online. Claro que eu não estou usando esse software aqui, é um outro, mas é tudo online. Então, imagina você, né, ter que dar aula online. Isso é uma disrupção muito grande para o Brasil. E olha o que aconteceu aí, como você diz, com as entregas, as teleentregas, com os supermercados que tiveram que se adaptar, com as farmácias que tiveram que se adaptar, com as lojas que tiveram que se adaptar. Assim, foi na marra. Quem estava na frente, já percebendo isso, eles já caminharam para frente, né? Hoje, o celular é ferramenta de trabalho. Presta bem atenção. Quem diria que um celular, hoje, né, praticamente é 100% uma ferramenta de trabalho. Eu estou agora fazendo essa live, estou trabalhando aqui no celular. Então, é uma mudança muito radical que exige de cada um de nós uma mudança de competência, uma mudança, aí eu vou pegar o gancho que você me deu agora. É mindset. Ou nós mudamos o nosso mindset para um mindset expansivo, ou nós vamos ficar fadados a continuar sendo um país
de um povo inteligente, trabalhador, mas que não consegue arrancar para o primeiro mundo, que é o que nós precisamos fazer. Nós temos que arrancar para o primeiro mundo. E quem vai fazer isso é a educação. Não tem outra ferramenta. Não precisa, não tem como inventar a roda. A educação, está aí a Suécia, que é exemplo disso, está aí a Nova Zelândia, que é exemplo, está o Japão, que é exemplo, Hong Kong, que é exemplo, nem precisa ficar, Alemanha, vai embora, né? Então, é a educação. E nós temos que parar, né, isso, de ficar de pires na mão, achando que o governo vai resolver os problemas. Não vai resolver. Quem tem que resolver somos nós da iniciativa privada. É nós que temos que se arrancar. É a SAPES que tem que se arrancar. São as outras faculdades que têm que se arrancar aí e fazer o que a gente chama de protagonismo da mudança. Ah, eu vou ficar esperando aqui o governo A, o governo B, o governador não sei o quê. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Até porque nem gente tão competente eles têm para fazer. Onde está a grande massa de inteligência do Brasil está dentro das faculdades e das universidades. Principalmente as faculdades, também as particulares. Então, nós precisamos estimular esse pessoal, os seus alunos, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para que eles comecem a fazer projetos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Vocês me desculpem a franqueza. Eu tive aí o ano passado fazendo uma palestra sobre internacionalização de empresas, né? Então, assim, o mercado lá fora, eu falava com a Graça dos bastidores, eu estou trabalhando exatamente nisso e ouvindo nos últimos 30 dias, o mercado de Dubai ontem na palestra, no encontro que nós tivemos de negócio com o Dubai, ele ficou assim, gente, por que o Brasil não manda castanha para cá? Por que o Brasil não manda isso? Por que o Brasil não manda água? Por que o Brasil não manda assim? Por que o Brasil não abre um negócio que... Sabe? Está faltando a gente protagonismo. A gente é muito de ficar esperando as coisas acontecerem. Ficar esperando de pires na mão. Ah, porque eu vou ver quem é que vai fazer. Não, cara, tu tem que ir para frente, tu tem que fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é uma frase que eu nunca mais esqueci da minha época de faculdade, de jovem, sabe? É de um cantor, mas quem sabe faz a hora. As faculdades precisam arrancar. Se ficar esperando aí protagonismo do governo, nós vamos morrer todo mundo de inanição. Essa que é a verdade. Adilson? Sim. Numa sequência aqui, nós temos uma pergunta do Gelbe que é bem interessante e que remete à questão emocional. Vamos ver se você consegue nos ajudar. Gostaria de saber, dentro deste momento que estamos vivendo, como se preparar para entrar num sistema de competição profissional e como deve ser o preparo emocional para esta competição em busca do mercado de trabalho. Olha, pergunta extremamente importante, né? E esse investimento precisa ser feito até com uma certa urgência, né? Primeira coisa, mapear você mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Qual é o cenário, qual a área que eu estou me propondo a atuar? É na advocacia? É na administração? É na engenharia? É onde eu estou querendo ir? Para onde eu quero ir? Se eu definir isso de maneira clara, aí eu tenho que mapear as competências necessárias para que eu consiga chegar aonde eu quero. E nós temos que ensinar essa juventude a estabelecer visão de pelo menos médio prazo, Graça. Já pergunta os jovens assim, e aí, para onde você vai? Não sei. Sabe, nós temos que ensinar empreendedorismo para essas pessoas, empreendedorismo pessoal também. Eles precisam pelo menos começar a planejar carreira, planejar vida, planejar pelo menos no curto prazo, pelo menos 5 anos. E a gente chega perto do aluno e fala assim, e aí, querido, como é que você está? Apresentei jornalismo de televisão, eu já fui gestor, eu já trabalhei em indústria de cimento. Então, assim, em cada um desses lugares, eu já fui diretor de uma empresa de refrigerantes, eu já fiz uma fábrica de água mineral. Em cada um desses lugares, eu tive que me readaptar com velocidade para aprender. Eu acabei de passar por essa experiência agora. Eu tive que me readaptar. Eu estou parecendo até aquele bichinho que troca de cores, né? Porque toda hora eu troco de cores, entende? Porque é isso que precisa. Então, para que isso aconteça, receita emocional tem que estar muito bem acertado, calibrado. O seu emocional é tudo.
Porque o seu emocional cria exatamente uma redoma de proteção em você que te capacita a dizer assim, não tem problema se está chovendo, eu faço o guarda-chuva. Ah, mas se estiver dando sol, eu me reinvento aqui e crio um filtro solar. Eu acho uma planta aqui, faço uma goma dela e passo no rosto, mas eu vou enfrentar esse tipo de pessoas que vai se dar muito bem nesse momento daqui para frente. Esse jovem que for protagonista da vida e seja capaz de reinventar e ter um tutano de uma inteligência emocional, de uma capacidade de romper, mesmo com toda a tempestade, ele é capaz de romper na vida, vai se dar muito bem para o futuro, tá? Capacidade mental, mindset expansivo. Tenho certeza que a Graça já deve ter falado para vocês sobre mindset expansivo, que é capaz de se atualizar numa velocidade muito grande. Olha, eu quero dizer o seguinte, vocês têm que prestar atenção no que aconteceu. Você foi obrigado a fazer um reset na sua vida. Você foi obrigado a entrar para dentro de casa e resetar tudo. É como se eu pegasse aqui esse iPhone agora e reinicializasse ele. Então, se você foi reinicializado na marra, agora é hora de você aprender que você vai ser reinicializado daqui para frente várias vezes durante a sua carreira. Então, esteja preparado para ser reinicializado sempre. Na hora que der reset em você, você se reinventa. Sabe? A taruíra, né? O lagartixa, não sei, cada lugar tem um nome. Se cortar o rabinho dela, nasce outro. Você tem que aprender a se reinventar e a se remodelar. Os americanos chamam de remold. Tem que fazer remold o tempo todo para que você consiga vencer na vida com o remold, que é a remodelagem mental o tempo todo. Ok? Espero estar ajudando aí, né? Bom, muito bom. Deixa eu só abrir aqui, está aberto. Bom, muito bom. E a gente fala de resiliência, né? Eu acho que toda essa questão que envolve essa mudança muito brusca, esse resetar do professor foi de uma semana para outra. O resetar do aluno também, do empresário também. Então, uma série de questões que nós fomos colocados e realmente muita gente precisou sair da zona de conforto. Tem algumas pessoas que ainda preferem ficar nessa zona de conforto. Mas parabéns aí pela sua contribuição, pela pergunta também. E nós temos agora o professor Rafael, que gostaria também de fazer uma pergunta. Pode ir, Rafael. Opa, boa noite. Boa noite aí, Graça, Adilson, né? Então, parabéns aí pela fala. Shekinah é a sua empresa? Não, é porque eu tive que entrar nesse perfil aí. Ah, tá. Para dar certo na última hora. Não, tranquilo. Parabéns aí. Então, a minha pergunta também pensando aí nos alunos, né? Já que né, nós estamos aí no ambiente acadêmico e pegando o gancho, né, com algum dos temas aí que você comentou, Adilson, e também eu sei que é um assunto que vai ser trabalhado, né, que é a questão emocional, inclusive, né, que é uma coisa que eu vejo também no perfil um pouco do alunado, né, claro, não de todos, mas alguns, que é esse receio, né, o medo de você errar. Né? E a minha pergunta é nesse sentido, com a sua experiência, né, com a sua vivência, não a questão de você se comprometer com o erro, acho que ninguém deve se comprometer com o erro, mas se permitir o erro, né? Porque é possível acertar sem ter passado por erros prévios, né? Não é possível. Se você olhar Thomas Alva Edison, ele errou muitas vezes para acertar. Eu gosto muito eu conversei com ele pessoalmente, né? Tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente nos Estados Unidos, né? Que é um jogador de basquete, né? E ele dizia para mim, eu acerto porque para eu acertar a cesta de 3 pontos, eu passei vários anos errando a cesta, para depois eu começar a entender como eu faria para acertar. Então, né, 2 exemplos assim bem simples. Errar faz parte do jogo. Eu já errei centenas de vezes. Agora, o gostoso é errar e saber que através do erro você vai ganhando uma coisa chamada experiência. Eu não posso ficar errando o tempo todo na mesma coisa.
É como se eu engatar a primeira marcha e achar que o carro vai atingir 200 km por hora numa primeira marcha. Ele não vai acontecer isso. Eu tenho que passar a segunda, a terceira, entende? Mas quem não errou a marcha na hora que começou a dirigir? Colocou a ré no lugar da primeira, a segunda no lugar da terceira. Então, errar é a matriz fundamental para se gerar a inovação, para se gerar a oxigenação do conhecimento. Então, tem que errar sim. Então, por isso que eu, enquanto professor, eu não avalio aluno só por nota. Aquela nota, vamos fazer um teste aqui e perguntas. Eu não faço isso mais, até porque os Estados Unidos não faz isso há muito tempo. A gente avalia o conjunto do aluno. Como é que ele foi na aula? Como é que ele interagiu? Como é que foi a convivência dele? O que chamou a atenção dele? Porque muitas vezes na prova a gente erra por uma bobagem, né? Quantas vezes você também não errou uma pergunta com o professor? Meu Deus, como é que eu errei esse negócio? Eu estudei isso aqui 300 vezes e eu esqueci e errei. Errar faz parte do jogo. E errar, quando você faz do erro uma proatividade de aprendizagem, de experiência, você vai embora. Estou vendo o pessoal falar Shekhinah. Essa palavra é hebraica mesmo, significa presença de Deus. Para quem está me perguntando, eu vi aqui agora. É porque nós temos uma comunidade aqui, eu tive que entrar pelo perfil, porque o meu perfil não aceitou. Mas pode ir lá, Graça. Tá, Adilson, Sim. eu estou pedindo aqui do pessoal, quem quiser mais perguntar, né? Tá à vontade, sim, tá, gente? Pode colocar aqui no chat ou abrir o microfone e perguntar ao vivo. Bom, mas você falou muito dessa questão de carreira, né? Todo esse contexto agora vai impactar diretamente aí no conjunto de conhecimento, habilidades e as próprias atitudes que até antes da pandemia nós tínhamos. Bom, mas falando de carreira, você comentou um pouco da sua trajetória profissional e sim, chegou a comentar rapidamente aqui sobre essa questão mesmo de coisas que você já está fazendo e que já está acontecendo com você. Sim. Fala para a gente um pouco do teu momento atual, quais os desafios, sim, que você tem enfrentado e de que maneira que você tem superado tudo isso. Bom, eu fui surpreendido, acho que a palavra foi essa, eu fui surpreendido com uma proposta de trabalho aos 55 anos, né, que eu não esperava. Voltar ao mundo de multinacional, de onde eu saí há tantos anos. Então, né, você me conhece, eu acabei sendo trainer de empresa, montei uma empresa de treinamento, depois fiz aquela primeira metodologia coach lá atrás, enfim. E, para minha surpresa, o que mais me chamou a atenção nesse processo seletivo foi que essa empresa, que é uma multinacional, mas tem um brasileiro que é o CEO, eu não sabia, ele vinha me observando há exatamente 2 anos. 2 anos ele está me observando. E ele, inclusive, lembrou da palestra que eu dei aí. Que ele falou assim, eu vi o que você fez lá em Porto Velho. E ele falou assim, até o comentário do pulo eu vi lá no Instagram. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que ele vinha me namorando, né? Acho que a palavra seria essa, ele vinha me observando, né, há algum tempo e acompanhando a minha trajetória, acompanhando meus posts, acompanhando a presença minha com a minha família, como eu tratava minha esposa, como eu tratava meus filhos, que tipo de conversa eu tinha no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como é que eu me posicionava. E aí, para minha surpresa, né, ele um tempo atrás me chamou e falou, olha, eu queria que você fizesse parte do nosso time, nós somos uma multinacional, nós somos de gente com competências e com valores. Aí eu falei, tá, e o que é para fazer? Você vai começar trabalhando numa área como consultor durante um determinado período de tempo e depois a gente vê se a gente pode ampliar ou não esse seu trabalho. Eu comecei como consultor de negócios mesmo, interno, e agora eu fui surpreendido, ele está vindo aqui daqui 15 dias, e ele disse que assim que ele vir, eu vou passar a ser o VP América Latina para atender do Canadá, inclusive o Brasil, Canadá e toda a América Latina, eu vou ser o VP de negócios desse grupo. E eu perguntei, mas por que foi tão rápido? Ele falou assim, porque você tem valores, Adilson, né? E eu preciso de você para fazer mentoria do meu pessoal novo. Aí eu fiquei assim, falei, mas que valores? Ele falou, você tem valores que são para nós preciosos. Não foram preciosos para nós o fato de você não conhecer de frutas frescas. Isso não fez muito sentido, porque isso aí a gente ensina para você. A gente investe em você e vai ensinar. Agora,
tem valores que você tem que eu não conseguiria ensinar. Aí eu perguntei, mas que valores, presidente? Né, o chairman da empresa. Ele falou assim, honestidade. Foi um valor que chamou muito a atenção nossa. Segunda coisa, a honra. Você é uma pessoa honrada. A terceira coisa, você é um homem de família. E isso, para nós, tem um peso fundamental na hora de escolher um executivo. E uma outra coisa que nos chamou a atenção, você tem fé. Não importa se você é da religião A, B ou C, mas a gente vê que você é um homem de fé e você deixa transparecer que você é um homem de fé. E isso para nós é importante, porque o equilíbrio espiritual faz parte também das competências que queremos. E a outra coisa que você tem é que você fala algumas línguas e você tem muita experiência de chão rodado de consultoria. Então, todo esse conjunto fez todo o efeito para nós, e nós estamos muito satisfeitos com o seu trabalho, porque você entrou em menos de um mês, sem conhecer nada do nosso negócio, e você já deu o resultado. Então, outra coisa que nos chamou a atenção, você é um homem de resultado. Você não reclama de nada, você não pergunta que hora que tem que acordar, porque nós temos diferença de fuso horário, não é? E às vezes aqui é 5 horas para frente, lá 5 horas para trás, eu estou conversando na Índia, às vezes estou conversando em Dubai, é diferente de fuso horário, e aí isso também chamou a atenção dele. Eu nunca vi você reclamar. Eu não vi você reclamar que você teve que acordar às 4 da manhã para atender um cliente, que você teve que dormir, às vezes, durante o dia um pouquinho, porque tinha uma reunião às 16 ou 17 horas ou às 2 horas da manhã. Então, isso tudo são competências que, para um grupo que quer crescer, para um grupo que quer enxergar o futuro, que quer ter uma presença mundial como o nosso, faz muita diferença para nós. Então, estou dando um depoimento para vocês, né, de quem foi contratado para ser um mero consultor e que já está assumindo aí, já assumiu a diretoria do Brasil, e ele agora falando, eu vou aí para te levar em todos os países, vou te apresentar todos os nossos players, e você vai assumir todo o controle e a gestão de toda a área de Brasil e América Latina, além de ir à Europa e outros lugares também. Então, assim, para quem está no final, entre aspas, né, final de carreira, porque o mercado brasileiro, que ainda é muito amador, acha que uma pessoa de 50 anos não serve para mais nada. Lá no mercado lá fora, é exatamente o contrário. São essas pessoas que eles querem ter no time para ensinar os mais jovens. Tá aí, eu vou deixar esse depoimento para vocês. Muito bom, né? Bom, nós temos também o Célio, que é do curso de Engenharia de Produção, e ele gostaria de fazer uma pergunta. Vamos, Célio. Boa noite. Tá me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, pode falar, estou ouvindo sim. Boa noite, professor. Boa noite. Em primeira mão, quero agradecer pela participação aí, que o que você passou é muito louvável ao crescimento, tanto pessoal como profissional. Eu penso mais ou menos dessa forma que esse seu direcionamento que você expôs aí. A minha pergunta é o seguinte, como você explanou aí, o mundo nunca mais será o mesmo. Eu também penso dessa forma. Depois da pandemia, o que tinha de mudar, vai mudar. O que mudou, vai continuar, porque as pessoas não vão deixar de ter essas práticas de higiene, devido a sempre pensar que vai ter uma nova pandemia, uma nova doença, um novo vírus, e assim por diante. Mas, enfim, voltado à área do trabalho. Hoje podemos trabalhar em home office, né? Muitas empresas trabalham em home office. Mas eu vejo pela parte de produção, né? Como é o que eu faço em engenharia de produção, então, fábrica, chão de fábrica, indústria, comércio. E hoje eu trabalho na construção civil. Como o senhor vê esse lado da produção que não pode trabalhar em home office? Ela vai... do seu ponto de vista nesse sentido. Sim, ela vai continuar, só que ela vai evoluir também. Então, veja bem, o que a gente tem que ficar atento aos movimentos internacionais. Por exemplo, você falou de construção civil. Se você pegar hoje qualquer desses canais aí, americanos ou europeus, você vai ver que hoje o sistema construtivo europeu e americano, que o brasileiro está chegando perto, já evoluiu sobremaneira.
a presença do homem hoje ela é muito mais mecanizada e tecnológica do que no Brasil. Aqui a gente ainda usa muito ainda a força do ser humano. Lá é bem menor. Hoje você pega uma casa nos Estados Unidos, eu já vi com os meus olhos e trabalhei numa empresa como consultor dessa em Miami, eu faço uma casa em 48 horas. Então eu pego uma casa de Jorradier e eu levanto uma casa com toda a parte estrutural e toda a parte de elétrica, hidráulica e telhado e tudo mais em 48 horas, por causa da tecnologia. Então, não é que não vai ter o homem, mas agora é um homem muito menos braçal, mas ele é braçal, mas ele também é tecnológico. Ele é capaz de fazer as coisas. Então, o engenheiro americano, né, que trabalha na área produtiva, por exemplo, vamos pegar o caso da Pepsi Cola, que eu visitei no ano atrasado lá nos Estados Unidos. A Pepsi Cola nos Estados Unidos hoje, não que deu desemprego, mas o engenheiro de produção, ele hoje cuida muito mais de gráficos, de acompanhamento, do que necessariamente de colocar a mão na massa, porque é tudo automatizado, tudo é robô. E tem, claro, né, algumas áreas lá da fábrica onde vai ter pessoas para observar, acompanhar, verificar se está tudo funcionando correto, né? Observar aqueles produtos que são jogados, que não estão no padrão de qualidade, que são refugados. Então, chega lá no final, toda a paletização é automatizada, o robô coloca em cima do caminhão. Então, assim, isso é uma tendência mundial. Você vai numa montadora hoje, não que ela não vai ter a presença humana, mas é muito tecnológico, tá? Então, é muito importante, e hoje o que as empresas vão querer é exatamente saber, tudo bem, você é um engenheiro, mas o que você entende de tecnologia? O que você entende se eu te entregar um processo tecnológico para você desenvolver aqui dentro da minha fábrica? E o que vai acontecer no Brasil, infelizmente, nós estamos num atraso tecnológico muito forte, e eu quero abrir aqui um recorte, até para a Graça, que é a coordenadora de curso. O nosso grande erro do Brasil foi um erro de política governamental. Eu não estou aqui criticando o governo A nem B, nem me interessa isso, porque isso não vai trazer benefício para a nossa discussão. O que eu quero colocar é o recorte aqui. Quer dizer, cometemos um erro muito grande. Enquanto nós fomos comprando produto chinês e comprando produto pirata e tudo mais, a nossa indústria foi se sucateando. Nós sucateamos a nossa indústria. Enquanto isso, a China foi pegando o dinheiro nosso, levando para lá, e melhorou e deu um improve na indústria deles, né? Hoje a indústria deles é extremamente avançada, a tal ponto que eles são capazes de fazer um carro como esse Tigo, por exemplo, que está chegando aí, que está no mesmo nível, né? Não tem o mesmo branding, né? A marca, mas o mesmo nível de um carro de 200 que tem o mesmo nível de um carro de 400 mil. Então, por quê? É o Chery, esse mesmo. Então, por quê? Porque eles aprenderam. Enquanto nós fomos financiando eles lá e sucateando a nossa indústria aqui, eles foram ganhando dinheiro, foram ganhando massa crítica, foram ganhando conhecimento, e hoje eles são extremamente automatizados, né? Então, esse é o grande desafio do Brasil, e é o grupo esse mesmo, o desafio das faculdades. É gerar agora, né, as faculdades precisam se tornar centros de tecnologia. As faculdades precisam tornar-se centros de pesquisa. A faculdade SAP precisa ser um lugar de pesquisa, um lugar de geração de negócios, geração de soluções, para que as empresas que estão ao redor possam falar assim, eu estou com um problema aqui na minha empresa, deixa eu mandar lá para a SAP, porque lá tem um grupo de pensadores que vão exatamente dar a solução para mim. Então, esse é o grande papel da universidade, que isso já é constante no Vale do Silício, por exemplo, em outros núcleos da Inglaterra, do Japão, e que no Brasil ainda, né, temos alguns avanços, principalmente na área de medicina, mas ainda é uma coisa incipiente, tá? É incipiente. Então, nós precisamos melhorar isso. Aí eu vi uma pergunta aqui agora rápida, né, no caso de quem trabalha com artesanal. Gente, o home office hoje é a grande porta para você chegar no mundo inteiro. Você só precisa ter as competências, preparar tudo, fazer um bom site, fazer um bom e-commerce. O e-commerce, eu estou agora montando um e-commerce para uma empresa aqui, né, aqui de Santa Catarina, que ela passou a vida inteira vendendo numa lojinha. E ela está montando o e-commerce. Exatamente porque ela falou assim, ou eu vou morrer.
Eu vou morrer aqui, professor, só me ajuda. Então, nós estamos fazendo o e-commerce dela. Então, ela é uma empresa pequena. Outra coisa, gente, tecnologias B2B, é vender business to business, é empresa vendendo para empresa. Isso vai acontecer. Essa figura chamada representante comercial, ele vai ter que se reinventar. Porque as empresas vão trabalhar essa tecnologia para fazer B2B. E vai ter B2C também, que é o negócio indo direto para o cliente, a indústria vendendo direto para o cliente. Isso é uma realidade mundial. Ou a gente se adapta a isso, ou nós vamos realmente perder o bonde da história. Então, falando para essa moça que colocou aqui a questão do artesanato. Cara, faz um bom site, bota isso dentro de um e-commerce, trabalha a sua visualização, faça boas fotos, trabalhe trilingue, crie competências para você vender para o mundo inteiro. Hoje é muito possível vender para o mundo inteiro, você só precisa se preparar. É nisso que a faculdade entra. É nisso que a Sapiens tem que entrar. Eu creio que o Adilson deve estar aí ainda, que eu tive aí. Esse é o papel da faculdade, sabe? É esse o grande papel. Os marketplaces vão multiplicar. Aqueles marketplaces que a gente conhecia aí, né, no caso da Americana, do Shoptime, sabe? Vão multiplicar. Vão ter centenas de outros à disposição e já estão. Então, é preciso que você se prepare e perceba o movimento do mercado. Para onde está indo o mercado? Então, existia um cantor mineiro que dizia assim, o político ou as pessoas têm que ir aonde o povo está. A mesma coisa é para a gestão. A gestão precisa ir para onde o mercado está indo, para onde a onda está indo. Senão você vai ficar para trás. Não tem jeito, não é? Espero ter respondido aí também a mocinha que perguntou aqui. A dia está tão boa. Olha, nós estamos aqui com 157 pessoas. Nossa, que bênção! Uma audiência que segurou, né? E nós estamos agora com quase 20 e 50, que é uma hora a menos, né? Mas Sim. Tem duas questões aqui interessantes. Eu Sim. vou ler as duas para você poder contribuir, até é um gancho para o que você acabou de falar, que são as contribuições do aluno Eudes, que é da área de RH. Ele fala assim, baseado na sua fala, o mercado de trabalho hoje tem um novo perfil de colaborador? Tem. Ele está perguntando. Tem. Além do currículo extenso e os atributos de caráter e honestidade, Sim. estão sendo avaliados neste novo momento? Aí o Felipe, mais abaixo, eu vou fazer a leitura das duas, porque você pode ajudar aí no raciocínio. O Felipe, ele é da área de informática. Professor, eu tenho uma certa dificuldade em conseguir avançar meu relacionamento com possíveis parceiros. Eu estudo na área de informática. Ele disse que o microfone dele está com problema. Sim. Então, a questão ele traz uma questão aqui, que é essa dificuldade de relacionamento com parceiro. E lá em cima, o Eudes fala dessa questão do novo perfil do colaborador. Contribui aí para a gente, traz uma Veja reflexão. bem, eu vou responder as duas perguntas, né? Uma já até, de certo modo, respondi, porque eu já dei a experiência que a gente fez aqui de contratar o gerente, e a minha própria contratação, que valores falaram mais alto. Pra você ter uma ideia, até a minha posição política eles avaliaram. Eu não vou mentir para vocês, eles avaliaram sim. Claro que eu não vou ficar emitindo esse conceito aqui, mas os meus postos, meus posicionamentos, o que eu falei, o que eu deixei de falar, fez todo um efeito na hora da minha contratação agora com essa multinacional. Né? E eu também, quando fui fazer esse processo que eu citei aqui agora há pouco, também algumas posições, os posts, as fotos que foram colocadas nos perfis das pessoas, o que ele falou, como é que ele interagiu em outros posts, tudo isso fez muito efeito na hora de fazer o balizamento, né, das competências emocionais e de caráter da pessoa. Isso realmente é verdade. Eles estão fazendo isso até com uma certa curicidade nesse tempo. O rapaz falou aí da questão de relacionamento. Então, eu vou dizer para você, eu sou um péssimo para relacionamento. Eu sou desão, né? Eu sou um cara assim explosivo. Eu sou italiano, falo alto, gesticulo muito e tal. O que eu tive que fazer? Então, veja bem, eu tive que me adaptar ou readaptar. Ou eu me readaptava ou eu morria. Porque como viver num mundo em que
a necessidade do relacionamento é fundamental. Então, veja bem, quem trabalha com informática, eu tenho aqui uma filha que ela tem um perfil mais de informática, e a gente tem trabalhado ela exatamente o relacionamento, porque a tendência dela é recuar, é não querer conversar muito, é ficar focado só no técnico, mas não dá mais, porque o técnico hoje precisa vender, ele precisa se relacionar, ele precisa conversar, ele precisa se vender numa live, ele precisa fazer uma boa apresentação, ele tem que atender o telefone às vezes, ou ele tem que fazer. Então, é preciso que ele reaprenda, reordene. Ah, eu tenho dificuldade. Aí, querido, tem que reaprender mesmo. É fazer uma mudança de paradigma mental. É aquilo que eu falei um pouco lá atrás, né? É mindset. Você tem que mudar o seu mindset. Senão, você vai ter muita dificuldade no mercado. Eu tive que me readaptar. Eu tive que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Claro, eu não mudei certas características, como minha voz, o meu jeito expansivo, isso não mudou. Mas ter paciência, ser mais sábio, evitar de falar em determinados momentos, momentos que eu sei que agora que eu tenho que recuar, tem hora que a gente tem que escutar e não responder. Nem tudo eu posso levar para o lado pessoal. Tem coisas que eu tenho que entender como profissional, eu tenho que aprender a ouvir críticas, eu tenho que entender que nem toda crítica ela é ruim para mim, porque foi exatamente uma grande crítica que me fez mudar a minha vida. Eu tenho que ter uma escuta ativa, prestar atenção nos detalhes, né? Então, foi exatamente quando alguém chegou um dia e falou assim, eu vou espantar seu cavalo, Aldilson. Ele disse para mim assim, você é uma pessoa inteligente, você tem grande futuro, você pode ser um grande cara, mas se você não mudar o seu jeito de ser, você vai ficar pobre pro resto da vida, porque você é arrogante, você acha que você é melhor, você acha que é o cara mais inteligente do mundo. Então, isso aí chocou a minha vida. E eu fiz disso uma plataforma, em vez de eu baixar a cabeça, enfiar a cabeça dentro da terra, querer morrer, eu falei, poxa, que oportunidade que eu estou tendo de alguém que é meu amigo, ter coragem de falar comigo a verdade, me dar um feedback real, e agora eu vou mudar o meu jeito de ser. Foi aí que eu fiz o grande salto da minha vida, onde eu cheguei em fui secretário de prefeito, fui presidente de Rotary, fui representante do Brasil, fui presidente do Mobral, antigo Mobral, vocês talvez não lembrem, mas era um órgão governamental, fui depois ser diretor nacional do Brasil de uma multinacional. Então, foi porque eu tive a coragem de mudar. Eu sabia que eu estava errado, e eu reconheci meus erros e falei, eu preciso melhorar. Então, veja onde você precisa melhorar e invista nisso. Muito bom, excelente. A gente já está aqui 9 horas, aí 10 horas da noite, mas eu não posso deixar de falar duas coisas. Uma é uma intervenção que eu quero fazer a partir do que você traz, e um comentário que a Leone Nascimento colocou aqui, que eu penso que é bem interessante a gente não terminar esse evento sem falar o comentário da Leone. Mas a Faculdade Sapiens trabalha numa metodologia que possibilita os nossos alunos a irem para as áreas funcionais, por exemplo, de gestão de pessoas, ciências humanas, qualquer curso, desde a informática até aos que são mesmo voltados para a área de humanas. E eu sempre tenho falado para os alunos que participam das aulas de gestão de pessoas, que hoje é fundamental você aprender a receber um feedback, a dar um feedback, a entender de gente em qualquer área que você atue, porque é isso que vai fazer a diferença na vida profissional de cada um aqui no mercado. É entender de gente, aprender a estar aberto, porque quem não entende de gente vai ter dificuldade, inclusive, para receber um feedback. Então, esse exemplo que você traz é bem interessante e remete, né, a comentar sobre isso. Sem dúvida, né? O feedback, muita gente acha que feedback é destrutivo. Não, feedback é construtivo. Por mais duro que ele seja, por mais duro, às vezes é duro ouvir, às vezes a pessoa não está preparada para te dar, mas filtra, usa o filtro. Peraí, de tudo que essa pessoa me falou, o que é verdade? Será que realmente eu estou pecando nessa e naquela área? Porque você falou a chave. A chave. Não é de agora que essa chave existe.
Às vezes as pessoas não aprendem a interpretar as chaves estratégicas da vida. Eu vou usar de novo, vou repetir isso aqui. Chaves estratégicas da vida. As chaves estratégicas são entregues para a gente ao longo da nossa vida. A gente muitas vezes não sabe pegar a chave e abrir as portas que elas estão permitidas para abrir. A gente não abre. Então, o feedback é uma chave extremamente estratégica para a vida da gente, que abre o entendimento interior para que a gente melhore no exterior, e melhorando no exterior, você seja devolvido para o seu interior. Você ganha quando alguém te dá um feedback. Não é ele que ganha, é você quem ganha. O problema é que muitas vezes nós não sabemos reagir positivamente diante do feedback. A gente perde a chave. Aquela pessoa está com a chave na mão para te entregar. Uma chave que vai abrir muitas portas para você lá na frente, mas você não pega a chave. Aí você fala assim, poxa, mas quem é ele para falar isso comigo? Ele está pensando que é o quê? Quem é essa graça para falar isso? Só porque ela é minha professora? Você está perdendo a chave. Então, muitas vezes, ao longo da sua vida, você precisa identificar, aprender a identificar nos mínimos detalhes quais as chaves que estão sendo entregues para você. Que chave? Que a sua mãe, o seu pai... Ah, mas meu pai é meio gagá, ele não teve estudo, mas ele tem chaves que podem abrir o seu entendimento para coisas que vão acelerar a sua vida. E as pessoas dizem, ah, mas meu pai é gagá. Nada. Eu sempre escutei meu pai. Eu fiz o filtro. O que era bom, eu retive para mim. O que não era bom, eu deixei quieto. São chaves estratégicas. A vida... Ao longo da vida, você vai ter sempre a oportunidade de alguém estar entregando uma chave. Talvez eu estou entregando a chave para alguém aqui hoje. Eu não sei. Cada um vai receber a chave como deve receber. E Um dia você me entregou uma chave, tá? Uma chave. Ela abriu uma porta. Ela abre uma porta. Como foi da Will hoje, que você viu o depoimento. Ela abriu uma porta para ela. A gente entrega a chave, você abre a porta. E assim é a vida. Não perca as oportunidades de feedback. Busque até o feedback, porque o feedback é uma ferramenta extremamente fundamental para isso. E outra coisa, não espere só o feedback. Procure o forward, que é exatamente o que eu não espero. Eu vou até a pessoa e falo assim, me fala o que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar? Fala para mim. Fala para mim o que eu preciso melhorar. Me dá a dica. Olha para mim, me mapeia, que diz o que eu preciso fazer. Isso aí nem é feedback. É quando nós tomamos a iniciativa de buscar entender o que precisamos fazer para melhorar. Se essa juventude, esses alunos que estão aí, começarem a entender isso como chave de sucesso, é de sucesso, meu querido. Isso é chave de sucesso. Foi por isso que eu fiz sucesso na vida, tá? Exatamente porque eu nunca perdi a oportunidade de chave. Você acha que eu também não estou pegando chave aqui hoje? Lógico que eu estou. Eu estou só prestando atenção nos detalhes. E outra coisa que eu quero continuar para dizer o seguinte. As chaves são entregues em detalhes. Elas muitas vezes vêm mascaradas de trabalho. Elas vêm assim disfarçadas de uma crítica. Às vezes ela vem disfarçada de uma conversa sem pé, sem cabeça. Não sei se esse termo usa em Porto Velho. Sem pé, às vezes não tem muita ligação, mas ali está a chave ali dentro. Por isso que você tem que estar atento aos detalhes. Os maiores ganhos do mundo estão nos detalhes. Né? Todo mundo lembra, quando a maçã caiu na cabeça de alguém, ele percebeu um detalhe. Ele falou, opa, não é? Então, são os detalhes que fazem a grande diferença. Só que nós temos, muitas vezes, perdido a oportunidade de perceber os detalhes e pegar as chaves que vão garantir o sucesso para a gente no longo prazo. Olha só uma chave aqui para as empresas. A Leone coloca assim, após a Covid-19, acho que as empresas abraçarão mais a tecnologia, a possibilidade de redução de custos e de dar mais autonomia e liberdade aos funcionários. Quando a empresa entender que ela precisa dar mais autonomia para o funcionário, e esse momento agora do home office está levando a isso, é uma chave que a empresa precisa virar, né? Para ser bem sucedida no mercado. Com certeza. Talvez eu tenha esse exemplo para dar. Eu hoje faço parte de um grupo internacional que eu tenho a chave. Quem toca o negócio aqui em uma área no Brasil sou eu. Eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que falar o que tem que fazer, o que não tem, como é que vai fazer. Isso, o chairman da empresa, que é o presidente da empresa, eu digo para ele assim, ó, fiz isso. Ele, ok, tá dentro da diretriz, eu tenho que tomar
tomar decisão. A tomada de decisão é minha, tá? Então, assim, ele me deu autonomia e descentralizou, porque como é que ele vai ficar lá de Londres balizando o que eu estou fazendo de contatos aqui no Brasil, né? Não tem nem como. Então, por isso que os valores que ele né, buscou ao efetivar a contratação foi honestidade, caráter e outras coisas, exatamente por isso. Gente, essa conversa tá maravilhosa, né? E ninguém... 160 pessoas, Adilson, e a audiência tá, coisa boa, tá firme. Eu quero até chamar a Márcia, já são 9 horas, a gente já chegou no nosso horário aí de concluir. Dá até uma pena, né? Porque ainda tem coisas aqui para a gente comentar. Tenho certeza que se a gente abrir a palavra, ainda tem mais. Cadê a Márcia? Márcia? Oi, Graça. Tudo bem? Olha, tá 160 pessoas. Que ótimo, hein? A audiência Nossa, felicíssima. Mas é porque tá muito boa, né? A audiência aqui está segurando. Bom, com certeza. Trazendo essas questões que o Adilson coloca para a gente, antes da gente partir aí para o encerramento, e na tentativa de novamente pedir o Bruno para passar o vídeo para a gente, né, da Camila e do Augusto, eu acredito que, olha que intimidade, né, Augusto? O seu Augusto foi. Sim. Tá? Mas antes de passar para a Adilson, para a gente já ir caminhando aí para um fechamento, é bem interessante, né, Adilson, quando você fala o tema que nós escolhemos, o Brasil chegou, o futuro chegou e já é presente. Sim. O que fazer neste momento? Aí você falou dessa capacidade de ouvir, de filtrar, de observar, de agir. É bem possível que a resposta seja isso, Adilson. O que fazer neste momento? Fazer nesse momento é exatamente, primeiro, se preparar de dentro para fora. As grandes mudanças do mundo começam dentro de você. É você. Você tem que olhar para dentro de si e saber que muda de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É quando você se autodetermina, se automotiva, né? É quando você se autopercebe, é quando você tem a certeza absoluta que é você que é o protagonista. Aí as coisas começam a mudar. Aí você começa a navegar em direção ao sucesso, que é o que todo mundo quer, o que eu quero, é que muitas pessoas querem. Eu tenho certeza que a nossa audiência também quer. É essa mudança que vem de dentro para fora. Então, o futuro chegou, ele já é presente dentro de você. Agora falta você, os americanos chamam de mining, minera essa mudança dentro de você e faz dela aquilo que você almeja, faz dela o seu futuro. Futuro, ele é criado. Crie dentro de você o futuro que você quer, tá? Não importa as circunstâncias externas. As circunstâncias existem e vão continuar existindo para gerar competência dentro de você. Guarda isso. As circunstâncias que estão ao redor de você são para gerar competências para que você seja uma pessoa melhor e tenha mais sucesso na vida. Guarda isso. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o alvo que você estabeleceu para a sua vida. Muito obrigado. Excelente. Nós estamos aqui com 160 pessoas. Não foi ninguém embora, né? Bom, Márcia, você quer fazer alguma consideração? Márcia, está ouvindo? Bruno? Está ouvindo, Bruno? Está pronto aí o vídeo? Acho que a Márcia... Está pronto? Faz o convite para o Adilson, o chefe dele dá uma palestra para gente. Tá, eu vi aqui no chat você colocando. O Bruno quer te trazer aqui em Rondônia, Adilson. Olha, estamos às ordens. É bom que eu como tucunaré. Olha aqui, o pessoal está dizendo que foi sensacional, o Thiago está colocando aqui, ansioso para ter a gravação e poder ver toda a palestra. Enfim, gente, já querendo te trazer aqui em Rondônia de novo. Eu conheci o Adilson em São Paulo, no treinamento da HSM,
E desde o dia que conheci, sempre a gente está tendo essa oportunidade, e esse momento eu jamais pensei que ele fosse acontecer, online, te trazer em Rondônia online, isso eu nunca tinha pensado, mas a gente está aqui, né, firme e forte. Eu vou pedir, então, para o Bruno passar para a gente esses 2 vídeos, que eu acredito que as 2 mensagens têm muito a ver, inclusive com a questão que o Felipe trouxe para a gente agora há pouco no comentário. Depois a gente volta, faz o encerramento e se despede. Ok? Perfeito. Vamos lá, Bruno? Vou começar com o do Augusto Cury? Vamos ver se agora dá certo, né, gente? Mudou a estratégia. Vocês conseguem ver a tela? Queridos alunos e professores das faculdades Sapiens. Bom, como o próprio nome diz, Sapiens, sabedoria, pensamento, somos Homo sapiens, a única espécie que pensa e tem consciência que pensa. O futuro já chegou, e o que fazer? Nós devemos aprender a usar as ferramentas de gestão de emoção para sermos autores da nossa própria história, para libertarmos o imaginário, pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar e aprender a ser líderes de nós mesmos antes de liderar qualquer evento, qualquer empresa no teatro social. Portanto, gestão da emoção é muito importante para o seu presente e é fundamental para o seu futuro. Aprenda a não comprar aquilo que não te pertence. Aprenda a filtrar estímulos estressantes. Aprenda a impugnar, discordar e confrontar de cada pensamento perturbador, se não ele é registrado nos primeiros 5 segundos. Aprenda, todos os dias, a ser autores da sua própria história. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Como eu digo no meu filme O Vendedor de Sonhos, aprenda a comprar vírgulas para escrever capítulos nobilíssimos em seus dias mais tristes. Agora o Bruno vai colocar o vídeo da Camila Cury, que é a filha do Augusto Cury. Um vídeo também, uma mensagem de 3 minutos, muito interessante para a nossa reflexão. É fundamental gerenciarmos as nossas emoções em tempos de crise. Essa gestão da emoção, a gestão dos pensamentos, da ansiedade, dos medos, fará toda a diferença na sua carreira, no seu relacionamento, nas oportunidades que você irá agarrar ao longo da vida. Por isso que nós precisamos aprender a pensar antes de agir e reagir, a proteger a nossa emoção, a se colocar no lugar do outro, a trabalhar perdas e frustrações. A vida é um contrato de uma aventura, com vales e montanhas. Nós precisamos estar preparados, sim, para os aplausos, para os acertos, mas também para as dificuldades, para as falhas e para as derrotas. Um ser humano que se dedica a conhecer o mundo que é e o mundo que está, tem muito mais chance de ter uma vida significativa, de construir sonhos e de impactar. Nós precisamos de uma juventude que impacte outras vidas, que não se preocupe somente na sua gestão familiar, somente nos seus interesses, mas que possa ir além. Nós nos dividimos em muitos aspectos, na questão social, gostos, sabores, ideologias, mas tem algo que cai por terra todas as nossas diferenças. Todos nós fazemos parte da grande família humana. Em momentos de crise, nós precisamos despertar para esse olhar que valoriza cada ser humano como único e insubstituível. A começar por você. Nós precisamos de você. O Brasil precisa de você. A humanidade precisa de você. Não fique achando que talvez você seja tão pequeno diante das dificuldades. Nós somos parte desse todo. E como partes, precisamos fazer a diferença, que começa dentro da gestão dos pensamentos e das emoções, para que possamos realizar grandes coisas no mundo
E é isso que nós temos feito junto à Escola da Inteligência, na aplicação do programa, com as crianças e com os adolescentes, com as famílias e com os professores, para que todos nós possamos conhecer o mundo que estamos, a gerenciar o mundo que somos, para nos relacionar no mundo que estamos. Eu já quero aqui agradecer imensamente aos diretores e mantenedores Milton e Augusto, a diretora acadêmica, a professora Shirlane, espero que esteja falando o nome certo, mas a minha gratidão e parabéns pelo seu compromisso, o compromisso de cada um de vocês, em formar uma geração emocionalmente saudável, numa sociedade que adoece rápido e coletivamente. Para nós, da Escola da Inteligência, é uma grande honra, lembrando que o futuro é hoje. As sementes que nós semearmos hoje serão o resultado que nós teremos no futuro. Então, todos nós devemos sempre cuidar das nossas emoções, do nosso comportamento, das nossas relações, dos nossos sonhos e projetos de vida, para que possamos construir o Brasil que todos nós sonhamos. Um grande beijo a todos vocês. Oi, Adilson. Coloca o áudio. Está sem áudio. Tenta você, Graça. Agora. Clica na Oi? fotinha dele e ativa. Tenta você mesmo ativar. Clica na fotinha dele e ativa o áudio. Pronto, eu ativei o áudio. Fui eu que ativei. Ah, ativou aí? Pois é. Cooperação. Um ajudando o outro. Exatamente. Hein, Adilson, eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a sua brilhante participação no nosso evento, viu? Muito show. E, nossa, foi muito bom mesmo, né, Graça? Veio contribuir muito, era isso mesmo, quando nós pensamos neste evento, a primeira pessoa que eu passei para Graça, eu já pensei numa pessoa. Ela, é que eu estou pensando? Falei, é o Adilson Neves. Tá certo. Certo, muito obrigada mesmo, gratidão pela sua participação. Sim, nós estamos às ordens sempre, né? Eu tenho aprendido uma coisa, né? Você tem que compartilhar o que Deus permitiu que você aprendesse, né? Então, sempre é um prazer para mim compartilhar um pouco dessa minha trajetória aí nessa vida como cidadão do mundo. Tá certo. Bom, mas eu prefiro ir aí pessoalmente para comer o peixe. Não é? Então, não vai faltar oportunidade. Pois é. Deixa passar tudo isso. E aqueles projetos que nós conversamos no ano passado ainda vai seguir. Sim, sim. Né? Eu até fiz um recorte com a Graça, né? Eu sei que o pessoal está escutando, mas aquela parte da internacionalização não pode parar. Tem muitas oportunidades no mundo, mas muitas, são centenas, né? E eu tenho um amor muito grande aí por Rondônia e sei que aí tem grandes players que podem se dar muito bem nesse processo. Tá certo. Muito obrigada. Graça com você. Eu gostaria de agradecer os alunos. Olha, nós estamos aqui com 153 alunos, ou participantes, e nós temos também aqui participantes externos, e contando com a gente 153, então uma audiência muito boa, até pelo horário que nós estamos, quase 9h15 já, mas de coração, Adilson, a gente sempre quando faz contato, que te pede, que te manda uma mensagem, você responde na hora, porque essa tua prontidão, esse espírito colaborativo é que realmente faz a gente se encantar por você. Então, muito obrigada pelos seus ensinamentos, pelas mensagens sábias, que você sempre tem uma chave, né, para trazer para você. Trouxe várias hoje aqui, tomara que realmente todos peguem a sua. Então, é só agradecer mesmo. Agradecer aos alunos, a você, a Márcia pela oportunidade, pela confiança que me deu de estar aqui conduzindo essa conversa com você e com os alunos também. E eu espero, né, que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, que esse momento passe logo e que, apesar da gente estar bem habituado com a tecnologia, que a gente possa também ter momentos presenciais. Muito com certeza. Que bom, muito bom. Graça, quero agradecer você também
brilhante, né, mediação que fez aqui no evento, e agradecer a todos os nossos convidados, né, os nossos acadêmicos, né, de outros IES e os demais convidados, os demais profissionais, e convidá-los que amanhã tem mais, né? Hoje só foi o primeiro dia, amanhã no mesmo horário, entrem no mesmo link que estaremos aí com vocês, tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo, gente. Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Bruno, pelo apoio. Tchau. Adeus, traz o chefe quando tu vir. Valeu, gente. Grande abraço. Grande abraço, senhor. Muito obrigado aí pela palestra maravilhosa. Muito bom, valeu. Muito top aí, palestra. Gostei, amei muito. Muito aprendizado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns, senhor Adilson, por essa palestra maravilhosa. Boa noite. Obrigado a vocês. Sucesso. Esperar o pessoal saindo, né? Quem quiser ainda falar alguma boa noite. Sim, estou dando boa noite para eles aí. A gravação vou parar. Agora já estão só terminando lá mesmo. Uhum.